Fala, meus amigos, beleza? Voltando para nossa última parte da aula de regiões do Brasil. Eu vou lembrar vocês, meus caros, que o tema é muito grande. Então eu só fiz um geralzão, algumas características importantes para nós distinguirmos uma região da outra, né? Então, se eu fosse falar tintim por tintim de cada região, nós teríamos que montar um curso só para as regiões do Brasil. Mas aqui eu trouxe as principais características. Espero que vocês, consigam assimilar e entender que ajude na hora da prova. Por último, falamos do Centro-Oeste, que é uma região de produção agrícola. A principal produção econômica dessa região é a agricultura e, por sinal, a principal produção agrícola, o maior PIB agrícola do Brasil está ali no Centro-Oeste. Destaca-se a criação de gado, plantação de soja, milho, criação de equinos, suínos também, tudo inserido lá na região Centro-Oeste. Chegamos aqui para a nossa próxima região. Iremos falar do Sudeste, que temos ali 4 estados. Minas Gerais, o maior em extensão, depois temos São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Capital de São Paulo, São Paulo. Capital do Rio de Janeiro. Capital do Espírito Santo, Vitória. Fica aqui, ó, no Brasilzinho aqui, mais entre o sul e o leste, a região Sudeste. Características do Sudeste, a região mais desenvolvida economicamente do Brasil, onde tem um PIB maior, a maior produção industrial. A principal característica da região Sudeste é a produção industrial, comercial e também a questão financeira. Então, centros financeiros, centros comerciais estão aqui no Sudeste. Também é a mais populosa, apesar de apresentar 10,85% do território nacional, o Sudeste concentra-se o maior número de pessoas. Então, além de ter mais pessoas, a densidade demográfica do Sudeste é muito maior que as outras regiões e a questão econômica, de produção econômica, é maior. Então, vou colocar aqui mais populosa e economicamente, meus amigos, economicamente mais desenvolvida. Então, essa é a característica, Esse desenvolvimento do Sudeste, você lembra uma aula que o prof já deu? Qual é o principal fator que fez com que o Sudeste se desenvolvesse, meu amigo? Você lembra? Industrialização. Lembra lá da questão do café, quando tínhamos a produção cafeicultora do Brasil, onde os maiores produtores estavam em Minas Gerais, no São Paulo, ali no norte do Paraná? Depois da grande crise do café, os produtores do café que ainda tinham dinheiro são incentivados pelo governo, ali na área de Getúlio Vargas, principalmente a produzir a indústria, a fazer produtos industriais. Então ali no segundo setor, no setor da indústria de base, metalúrgica, produção de automóveis, fez com que o Nordeste se desenvolvesse economicamente. Com o passar do tempo, com a chegada da tecnologia, foi se desenvolvendo ainda mais. O desenvolvimento econômico em uma região faz que aconteça o quê? Muita indústria, mais oferta de trabalho, mais dinheiro circulando. Todos esses fatores são responsáveis por atrair pessoas. Então, desenvolvimento econômico é um fator de atração. Então, pessoas de outras regiões, principalmente do Nordeste, vêm para o Sudeste, vêm trabalhar ali para servir como mão de obra na construção civil, como mão de obra operária nas indústrias. Então, esse é um dos fatores que fez com que o Sudeste se desenvolvesse, com que o Sudeste no Brasil
crescesse. Vamos lá para a questão física do Sudeste. Podemos destacar o relevo, possui relevos elevados. Então, existem superfícies elevadas que podem variar de 500 metros até 1.200 metros de altitude. Quem nunca ouviu falar do frio em São Paulo, ali em Campos do Jordão, a gente tem um frio. Tem a Serra do Mar, né, que é antes ali do mar, Serra da Mantiqueira, a Serra Geral. E também o Nordeste tem grandes faixas litorâneas. Rio de Janeiro, quem não viu falar no Rio de Janeiro, todo mundo conhece, não foi, conhece por nome, já foi capital do Brasil. Um abraço para meus amigos cariocas. Espírito Santo, ali Vitória, aquelas praias lindas no Espírito Santo. Então, uma outra questão do Sudeste é a faixa litorânea, que é importante. Uma outra questão também, já falei várias vezes, outra questão, prometo não falar mais, é o desmatamento. Com esse crescimento grande econômico, esse desenvolvimento econômico, o desmatamento é uma consequência, né? Então, grandes áreas foram desmatadas para a implantação de indústrias, ou tem as plantações ali na cana-de-açúcar, a laranja, que vamos falar daqui a pouco. Então, uma mata que prevalecia principalmente no Sudeste é Mata Atlântica. Beleza? O clima do Sudeste, na área litorânea, podemos destacar o tropical Atlântico. Nas áreas mais elevadas, mais altas, podemos colocar o bom e velho tropical de altitude. E a temperatura ali no Sudeste, vai apresentar diversa variação. Então teremos aí um verão mais quente, áreas mais ali para o norte da região Sudeste, mais ao oeste, noroeste, ali áreas mais quentes, áreas mais ao sul do Sudeste, áreas mais frias, e que também no verão faz bastante calor e no inverno faz mais frio. Então ocorre aquela questão da amplitude térmica, né, da diferença de temperatura aconteça nessa região. Questões históricas. Qual que foi um principal ponto importante, né, uma característica importante para de novo Nordeste, né? Eu já falei do Nordeste, falando do Sudeste, para o Sudeste ser ocupado. Já falamos da cana-de-açúcar, mas um pouquinho antes também tivemos a descoberta da mineração, principalmente do ouro, ali de pedras preciosas, na região de Minas Gerais, ali no final do século XVII, na década de 1690, desculpa, meus amigos, 1690, podemos colocar aqui como ciclo da mineração. A extração do minério fez o quê? Como a mesma coisa da cana, trouxe pessoas, né? Atraiu pessoas de outras regiões para trabalhar na esperança de ficar rico, extraindo ouro e pedras preciosas ali na região Sudeste. Uma outra característica também, que antes a primeira capital do Brasil, Salvador, e depois a capital brasileira foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E por último, de Rio de Janeiro para Brasília. Uma outra questão também, lá por 1760, ocorreu a decadência do ciclo do ouro na região. Diversos fatores, como impostos e a falta de técnicas, né, mais aprofundadas, mais específicas para extração. A população acaba saindo ali de Minas Gerais e indo para São Paulo e para o Rio, principalmente para trabalhar na indústria do café e depois nas indústrias. Como já falando também, existe a questão do café, na indústria do café, cafeicultura. Depois da crise do café, tivemos a questão da industrialização na região Sudeste. Com o lucro do café foram implantadas indústrias, principalmente indústrias de base. Escoação da mercadoria, da produção ali no Sudeste. Principal hoje é pelo Porto de Santos. Então é o principal porto e maior porto nacional do Brasil hoje. Porto de Santos. Então a escoação pelo mar, grande parte é feita por esse porto ali no litoral de São Paulo, na Baixada Santista.
Uma outra coisa que veio surgindo com a industrialização, o famoso ABC e depois o ABCD paulista. Formado por quem? Cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, que vão integrar a região metropolitana de São Paulo. Beleza? Lembra? Região metropolitana, a cidade principal e as cidades em volta que estão relacionadas com a cidade sede. Então existe grande diversidade de produções de aviões, produções de automóveis, produção de alimentos industrializados, olha também a questão da produção da agricultura, principalmente ali em São Paulo, da cana-de-açúcar, da laranja, da criação também de gado é importante, a construção de produtos eletrônicos e hoje é a região onde produz maior PIB. Lembramos que esse ciclo migratório hoje há uma outra tendência, então as indústrias vêm saindo da grande capital, indo para cidades médias e pequenas, principalmente para cidades médias, decorrente de tendo uma questão de logística, principalmente para a mão de obra ser mais barata. E por último, as indústrias saindo do Sudeste, indo lá para o Nordeste, como já discutimos em uma outra aula. Para concluirmos nossas aulas sobre regiões, vamos falar do Sul do Brasil. Um abraço para todos os meus amigos aqui do Sul, aqui em Mocutiba, no sul do país. Um abraço para a galera do Paraná, para a galera de Santa Catarina e para o nosso querido Rio Grande do Sul. Temos aqui o nosso mapinha do Sul em cima, o mapa do Brasil, teoricamente, óbvio que vai ficar na região sul do país, formado por Paraná, capital Curitiba, Santa Catarina, capital Florianópolis, Rio Grande do Sul, capital Porto Alegre. Bom, a região sul ela é a menor do território brasileiro, então ela vai corresponder a 6,76% do nosso território. Ela é a menor região do país. E uma das primeiras características que vai diferenciar o sul das outras é a questão climática. Vai ser uma das únicas regiões que ela é fora de uma área intertropical, e pode já passar em áreas mais frias, mais abaixo, mais ao sul do globo. O sul também faz fronteira com 3 países, Uruguai, Paraguai e Argentina. Vocês podem ver aqui no mapinha, o Paraguai aqui no Paraná, a Argentina aqui, Paraná e Santa Catarina, e Uruguai aqui no Rio Grande do Sul. Então também temos uma grande área de fronteira no sul do país. Outra característica importante do sul é a questão da migração. Então o sul atraiu uma quantidade enorme de imigrantes europeus, então do leste europeu, da Alemanha, Itália, vieram para o Brasil ali desde a sua colonização, a partir principalmente de 1800, principalmente ali no final de 1800, começo de 1900, a chegada de diversos moradores de outros países que vieram buscar uma vida melhor no Brasil, vieram ocupar o território que era vago, e o sul, por ter aquela característica de um clima um pouco mais parecido com a Europa, atraiu esses imigrantes europeus. Que consequentemente vai deixar algumas marcas registradas nessa região. Então quem conhece o sul, quem já foi para o sul, consegue ver na arquitetura, na questão do modo de vida, é um pouco diferenciado pela essa questão de migratória, pela essa questão de colonização desta região. A região sul é a segunda mais importante na produção agrícola, só perde para a região centro-oeste. Lembrando que o sul era a maior importância até um tempo atrás. Há pouco tempo a região centro-oeste passou o sul. Podemos destacar no sul também a questão do turismo, as serras gaúchas, praias catarinenses, que são importantes, que são relevantes para o turismo e atrai a presença de diversos moradores. Produção industrial, temos destaque principalmente para Curitiba, no Paraná. Um abraço para meus amigos curitibanos,
né, para todo mundo aí de Curitiba. Blumenau, em Santa Catarina, que é um polo industrial, chega a ter quase uma cidade centro regional. E também o polo industrial de Porto Alegre, de Poa, são regiões importantes para a produção industrial desta região. Santa Catarina também destaca-se pela produção de extração de animais do mar, animais marítimos, principalmente é o maior produtor de mexilhões cultivados em grandes parques aquícolas. Então mexilhões também são produzidos ali em Santa Catarina, não exatamente do mar, né, mas de parques, é uma produção importante. Beleza? Questão turística também no Paraná, as cataratas do Iguaçu, que ficam ali em Foz do Iguaçu, que tem aquela famosa queda da água. Temos também a ferrovia, que é muito importante, que auxilia no escoamento da matéria, da produção, que vai ali de Paranaguá, que passa por Curitiba. Mata Atlântica também primordial, além da Mata Atlântica temos os Pampas Gaúchos, questão do Pinheiro, da Mata de Araucária, principalmente sendo muito importante não, sendo como característica do sul do país, uma vegetação típica de um clima mais frio, mais ameno. Temos como características no sul, um verão relativamente temperaturas elevadas, variam ali entre os 25, chegando nas regiões norte, do sul, ali divisa com São Paulo, a 30 graus, um pouquinho mais até, mas principalmente o frio sendo característico do inverno, geando e muitas das vezes até, e raras vezes, não muitas vezes, tendo a ocorrência de neve. No Brasil podemos destacar em 2013, onde tivemos o caso de neve cair no sul, cidades do Paraná, Santa Catarina, as cidades mais elevadas ali do Paraná, Palmas, Guarapuava e até mesmo em Curitiba teve o registro da neve. Questão histórica. Da onde foi colonizado o sul? Em primeiro plano, né, os portugueses ali até o século XVIII, começo do XVIII. E a partir de 1750 podemos destacar as missões jesuíticas, que vão formando, né, aquelas cidades também. O tropeirismo é muito importante nessa região. E também, antes, Minas Gerais, São Paulo, tinha necessidade do abastecimento de alimentos, principalmente da carne. Então, os paulistas, né, uma das definições importantes do sul, paulistas saem do sul e saem do sudeste, saem de São Paulo e vêm para o sul em busca de gado selvagem, que viviam soltos aqui no sul, né, para a produção de carne. Então a carne era feitora, aqui, tudo isso na região sul, ocorria o abate dessa carne, essa carne era salgada, e por meio das viagens, dos tropeiros, ela era trazida para abastecimento ali do mercado mineiro na região de Minas Gerais. Lembramos que a principal abastecimento era através do charque, que é aquela carne salgada. Bom, um clima importante, podemos destacar os Pampas, a Mata de Araucária, que são áreas onde também ocorre a questão da criação do gado, são áreas mais frias. Temos algumas chapadas também, e Planalto Meridional também é importante na região sul. Vegetação, Mata de Araucária, muito importante, ou pode ser também chamado de pinhais ou mata de pinhais, que ela vai cobrir uma vasta região, tanto na região sul e também uma parte ali do sudeste. Uma planta típica dessa região, né, das matas araucárias, é o pinheiro, podemos destacar também o cedro, a canela, a embuia, né, são todas plantas que foram extraídas, que foram tiradas do solo, muitas vezes para a extração da madeira, para a produção de madeira, que serviam muitas vezes para a produção de casas nessa região também. Para a fabricação de móveis e também para a questão da agricultura, que no sul até hoje é muito enraizada, existe muita plantação, grande parte do PIB do sul é em razão da produção agrícola. E na região mais litorânea ocorre ainda a presença de Mata Atlântica, que vem ali até a Serra do Mar, mais ou menos na região litorânea. Beleza, meus amigos? Uma outra característica importante é a pecuária no sul,
que ela é feita de forma extensiva e intensiva, então há muita produção agrícola, é utilizado técnicas modernas, lembra da agricultura moderna, intensiva e extensiva, e o gado principalmente é produzido, além do gado que vai abastecer o mercado interno, e muita da parte da produção de gado, a produção de carne da região sul é voltada para o mercado externo, é exportada para fora do país. A produção de leite também é muito importante no sul. E a indústria de laticínios também agrega bastante valor a essa questão. A agricultura do sul, meus amigos. Agricultura desenvolvida pelas colônias, era principalmente destinada pelo mercado interno até 1970. Depois de 1970, ocorre a modernização da agricultura. Então, o sul tem essa modernização da agricultura, que vai trazer grandes mudanças, e essa agricultura vai ser para exportação. Então, depois da modernização, ocorre o quê? A exportação, principalmente de commodities, de soja, milho, né? Então essa produção se intensifica e fica a produção intensiva. Além da produção de commodities, também temos a produção de alimentício. O feijão é produzido em grande parte também aqui na região sul. Temos a erva mate, a cevada, o trigo, o malte, café, arroz. Então, toda essa produção agrícola, grande parte é produzida na região sul também. Então, o sul tem bastante importância nesse quesito. Industrial, questões industriais, já falamos ali da região de Curitiba, Santa Catarina, Blumenau, que são importantes. São indústrias automobilísticas que fazem parte dessa produção. Na região do Rio Grande do Sul também temos a produção de vinhos, de uva. E a lavoura, em sua maior parte na região sul, ela é mecanizada, né? Então, entra a questão da mecanização como ponto principal da agricultura do sul do país. Questão cultural, também temos a influência de imigrantes que formaram toda essa cultura rica do sul do país, como toda a cultura brasileira. Então, algumas festividades típicas europeias ou típicas de imigrantes europeus temos aqui no sul do país. Temos no sul do país. A alimentação também está de acordo, estritamente ligada com a questão da colonização europeia na região sul. Uma questão importante do sul que eu trouxe aqui para vocês é o relevo. Então, temos aqui serras, essas áreas aqui em laranja. Temos uns planaltos que são mais densos, os planaltos mais íngremes, mais dissecados, com números maiores de algumas pequenas montanhas, morros até. Os planaltos que são menos densos, nessas regiões aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E também planícies, né? Temos a área em verde aqui, são as planícies. Temos aqui na região 1, a Serra do Mar, próximo a Curitiba. Temos aqui na região 2, Serras Gerais. Temos aqui o Planalto Arenito-Basáltico, né, o terceiro planalto aqui no Paraná, e a Serra Gaúcha, nas áreas mais altas do sul do país. Trouxe também os tipos climáticos aqui do sul, próximo à região de Londrina, mais ali no começo do sul, ali na fronteira com São Paulo, Mato Grosso do Sul. O clima que se predomina é o tropical de altitude, então o clima mais quente, a região mais quente dessa região. Temos o subtropical com verões quentes, nessa região mais marronzinho, laranjado, sei lá. E nessa área verde, subtropical com verões mais suaves. Então, temos verões quentes e verões suaves no sul do país.
Beleza, meus amigos? Espero que tenham compreendido um pouco da nossa aula. Falamos agora um pouco da região sudeste, do que levou ao sudeste a ser desenvolvido, as características, a industrialização, antes dos ciclos econômicos, principalmente do café. Atualmente a região mais desenvolvida, mas tem um maior número de população e maior produção do PIB. Depois falamos do sul, grande produção agrícola na região sul, colonização europeia, clima mais frio, mais ameno, produção de tipos variados na agricultura. São regiões importantes para entendermos o país. Pessoal, obrigado pela sua atenção. Espero que tenham gostado das nossas aulas de regiões brasileiras, entendido um pouco mais características e especificidade de cada região, né? Espero que tenha ajudado vocês. Lembra aqui que as regiões têm muita coisa para trazer, então eu tentei trazer o que cabe a nós aprendermos, a discutirmos, que pode aparecer numa prova do Enem, e é importante a gente saber. Espero ter auxiliado você. Se gostou das nossas aulas, aí dê um joinha, fique ligado aqui na Cultive, porque volta e meia teremos aulas para vocês. Não esqueça, participe ali do nosso site, entre ali nos fóruns, nos debates, que os professores vão estar ali participando e respondendo a vocês. Certo? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. Até a nossa próxima aula. Um abraço, caro aluno.